Aleluia. Os que já chegaram aqui, diga aleluia. Graças a Deus. Eu quero convidar a todos, já que vocês estão bem cômodos, sentadinhos, que nos coloquemos de pé, abramos nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, de São Marcos, aliás, no capítulo de número 6. Marcos, capítulo 6. Do versículo 6 até o versículo de número 13. São Marcos, capítulo 6, versículo 6 a 13. Os que forem encontrando, diga amém. A palavra de Deus nos diz: então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seu cinto. Calce sandálias, mas não leve túnicas extras. Sempre que entrarem numa casa, fique ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Feche os seus olhos, Pai, que Tu possa verdadeiramente falar com cada um de nós, no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Nós estamos vivendo um tempo em que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós buscamos conhecer a palavra de Deus, olhamos para o mundo e vemos a sua necessidade. Embora muitas das vezes nós venhamos pensar que o Evangelho já tem sido pregado nos 4 cantos do mundo e existe muita gente fazendo missões, existem muitas pessoas indo por conta própria para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero te dizer que, infelizmente, ainda existem milhões e milhões de pessoas que precisam conhecer o Evangelho da salvação, precisam conhecer o Evangelho do poder, precisam conhecer o Evangelho da transformação, precisam conhecer o Evangelho da cura, do milagre, da libertação. Infelizmente, amado, a maior necessidade das igrejas evangélicas hoje para enviar obreiros, para enviar missionários, é decorrente de um próprio erro que a própria igreja vem cometendo no dia a dia, no decorrer dos anos. Porque a igreja tem se preocupado em doutrinar os seus membros, mas tem esquecido de formar discípulos. E existe, na realidade, uma diferença entre discípulos e membros simplesmente. Porque a grande diferença entre um adepto de uma religião e o discípulo, adepto é aquele que muda os seus conceitos religiosos. Isto é, o que é um adepto? Adepto é aquele que, por entender ou por conhecer ou por ser convencido por alguém, ele muda simplesmente os seus princípios religiosos. Mas, na realidade, o discípulo é aquele que afirma crer, conhecer, sem estar como adepto assentado simplesmente no banco de uma igreja. Eu já disse várias vezes que dentro das igrejas estão cheios de crente 3 S's.
O que são os crentes 3S? Salvo, satisfeito, sentados. Não estão preocupados com o que o mundo está precisando. E uma coisa, amado, por que a igreja não tem avançado mais do que deveria ter avançado? Se nós olharmos o nosso quadro, o nosso histórico, hoje se preocupa em fazer grandes movimentos aonde se ajunta somente tesouro dentro de determinada denominação, aonde se prega simplesmente ali em função de alguma visão, de algum interesse, de alguma denominação, mas se esquece do que verdadeiramente o Senhor Jesus, quando vivia neste mundo, ele teve uma preocupação. A Bíblia diz que ele andava de cidade em cidade, a Bíblia diz que ele conhecia povos, a Bíblia diz que ele conhecia famílias, a Bíblia diz que ele conhecia a todas as pessoas que por onde ele passavam, e a Bíblia diz que ele sentiu que existia uma grande necessidade, a necessidade de que homens e mulheres fossem levantadas para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação. E a Bíblia diz que Jesus, um certo dia, ele toma uma decisão. Um certo dia, o Senhor Jesus sobe, vai para o monte e começa a orar. Vendo a necessidade do mundo, você sabe que ele pediu para que nós rogássemos ao Pai, ao Senhor da seara, para que enviasse obreiros. E agora, nós vemos que Jesus começa a enviar os seus discípulos. Amados, por mais que façamos advertência contra isto, nunca será o suficiente. Deus chama os que estão assentados à beira do caminho para que se mobilizem. O Senhor conclama os seus seguidores dedicados a tomar uma atitude diante da sua obra. Agora veja bem, se nós voltarmos um pouco no capítulo de número 3 de Marcos, nós vemos que no versículo 13 diz: Jesus subiu ao monte e chamou a si aquele que ele quis, os quais vieram para junto dele, e escolheu 12. E às vezes nós ficamos perguntando por que 12, por que não 13, por que não 14? Creio eu que Jesus tinha pleno conhecimento que naquele momento, para começar a grande obra pela qual ele havia sido enviado pelo Pai, 12 era suficiente para que a igreja chegasse até a nossa vida hoje. E se a igreja chegou, se o evangelho alcançou a mim, se o evangelho alcançou a você, foi porque aqueles 12 errando, aqueles 12 falhando, mas se tornaram um discípulo e pregaram o Evangelho de Cristo Jesus, pregaram o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação, que é o que todos nós precisamos fazer. Eu estava pesquisando acerca de missões, eu encontrei uma frase de Spurgeon, uma frase que eu achei muito forte, porque eu estava tratando de fazer um estudo acerca de missões, buscando conhecer alguma coisa a mais. E Spurgeon foi um homem que já viveu há muitos anos pregando o Evangelho, e ele tem umas pregações meio fortes. E uma das pregações que ele me chamou a atenção é que ele pregou já há muitos anos atrás, e o título da pregação é Entretenendo Bodes e Apacentando Ovelhas. Olha bem, a preocupação que ele tinha com a igreja de Cristo Jesus, com as ovelhas do Senhor. E ele então começa a ensinar que dentro da igreja ele tinha que entretener os bodes para que as ovelhas fossem apacentadas. E mais tarde, quando ele começa a ensinar acerca de missões, ele diz que cada cristão, ele só tem duas saídas. Ou ele é um missionário, ou ele se torna um impostor. Por que ele diz isto, amado? Porque aquele que não faz, aquele que não vai, ainda impede dos que vão. Porque quando aqueles dizem assim, olha, eu vou, eles começam, mas você vai mesmo? Mas você tem coragem de ir? Começa a tirar a coragem de cada um de ir
a pregar e anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E nós vemos, amado, que Jesus ele vai e ele escolhe os 12. Ele chama para eles e começa daí, durante 3 anos, dar um treinamento intensivo. Ensinando, demonstrando, fazendo e, sobretudo, testemunhando. O que muitas das vezes acontece que nós erramos, amado, é que nós falamos muito e damos pouco testemunhos. Nós agimos mais pela emoção do que pelo chamado. Agimos mais pela aparência do que aquilo que Deus verdadeiramente tem colocado uma consciência dentro do nosso coração. Eu disse alguns domingos atrás, aí uns 2 ou 3 domingos, acerca da igreja que nós abrimos num lugar de aproximadamente 1.000 pessoas, aonde não tinha uma igreja no estado do Rio de Janeiro. E eu já fui questionado, mas pastor, para que abrir igreja num lugar de 1.000 pessoas? E muitas pessoas pensam isso, porque quando se pensa em abrir igreja, se pensa em ter uma multidão de pessoas dentro da igreja. E a função da igreja é levar o evangelho de Cristo Jesus nos 4 cantos do mundo. Não importa a quantidade e a população de uma cidade, o evangelho tem que ser pregado. E a função cabe a mim, cabe a você, de que nós venhamos anunciar o reino de Deus. Amém? Eu sei que muitas igrejas estão aí pregando muitos milagres, não estou contra os milagres. Outras pregam muita prosperidade, não sou contra a prosperidade. Mas eu quero te dizer que ao invés de um evangelho de oferta, é necessário que a igreja se levante e pregue o evangelho do reino de Deus. Aonde exista conversão, aonde exista salvação, porque todas as demais coisas, segundo a palavra de Deus nos ensina, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas virão por acréscimo sobre a nossa vida. Amém? Mas, amado, quando nós voltamos para o trecho que lemos, e aqui existe algumas curiosidades que nos chama a atenção, e eu quero dizer para você que daquilo que eu falo é coisas que eu já ouvi, coisas que eu ouço, e que às vezes me entristece o coração, de saber que homens e mulheres que foram chamados por Deus estão preocupados com tantas outras coisas, e menos preocupados em fazer aquilo que foi chamado, e foi consagrado e ungido pelo Senhor. E você vê que Jesus, depois de preparar os seus discípulos, ele chama os seus discípulos, ele percorre os povoados e ali começa a ensinar, chama os 12 junto dele e o envia de 2 a 2. Estava Jesus colocando um plano para que aquele povo, para que aquele povoado fosse alcançado. Mas Jesus também tinha uma preocupação. E ele disse assim: não levem nada pelo caminho. O que Jesus estava querendo dizer, em outras palavras, não fique preocupado com o que vocês vão levar. Amado, é simples de entender isso. Quando você vai viajar, qual é a primeira preocupação que você tem? A mala. Não é verdade? A mala. Aí depois a segunda preocupação, como será que está o clima lá? Não é verdade? Aí você começa, se está calor, uma camisetinha aqui, uma camisetinha ali. Quando você se dá conta, quantas malas você tem? 2. E ainda tem que colocar peso na mochila que vai em cima, ainda coloca algumas coisas na mochila do computador, e aí vai. E sai cheio de peso. O peso, ele traz fadiga. O peso, ele traz cansaço. O peso, ele traz estresse. E Jesus, ele não quer que a obra dele seja um peso na nossa vida. Ele não quer que a obra dele seja um peso. Em outras palavras, ele quer que nós vaiamos dispostos, alegres, felizes e conscientes de que ele está
conosco em qualquer situação. Amém? E nós começamos aquela igreja lá naquele lugar, e estávamos orando já há alguns anos, e olha para você ver como que Deus responde orações. Deus salva uma pessoa daquele lugar, a pessoa aceita Jesus, a pessoa batiza, a pessoa começa a pregar, e começa já a ter uma reunião de 40 pessoas dentro da sua própria casa, no lugar aonde nem sequer tem um lugar grande para alugar, para colocar o povo para reunir. Amado, sabe o que eu entendo nisto? Deus está fazendo a obra. E Deus está nos usando de uma forma ou de outra. Eu ia dizer no final do culto, mas vou dizer agora. Quantos anos faz que nós temos orado por Portugal? Vocês se lembram? Hein? Eu sei que na cabeça de alguns já falou, pastor, só fala. Eu quero te dizer para você que a minha passagem para Portugal está comprada para o dia 6. É dia 6, né? É domingo que vem. Dia 7 eu estou dentro de Portugal, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Sabe o que acontece, amado? Tudo existe um tempo determinado por Deus. Salomão, na sua infinita sabedoria, ele diz que é tempo de crescer, tempo de morrer, tempo de alegrar, tempo de chorar, é tempo para todas as coisas. E eu quero louvar a Deus porque chegou o tempo de Portugal. Aí você pergunta, o que vai acontecer? Não sei, se eu soubesse... eu não precisava nem ir, mas eu tenho a certeza de que uma grande obra Deus vai nos usar para fazer naquele lugar. E outra coisa, não desistindo de Angola, porque ainda estou esperando uma resposta da parte de Deus, já está quase tudo encaminhado para termos já documentação da nossa igreja dentro daquele país, aonde expulsaram todas as igrejas brasileiras de lá, só conseguiu reabrir a Igreja Universal do Reino de Deus lá porque ela tinha uma escola. Porque o governo não quer igreja para pregar e fazer o que muitas igrejas têm feito, abusando da fé das pessoas. O governo quer igreja que trabalhe com a comunidade. E essa é a visão da nossa igreja. Quando nós mandamos o nosso regimento interno, o estatuto da nossa igreja, que o governo olhou e viu, falou, esta igreja merece estar aqui dentro deste país. Agora vamos trabalhar, mas, por enquanto, agora, enquanto não chega o mês de maio, que é o mês que acaba a chuva em Angola, vamos para Portugal. Amém? Quantos vão orar pelo pastor em Portugal? Nós vamos estar indo, eu e a irmã Celeste estaremos indo, então, no próximo dia 6 para Portugal, direto Toronto, Lisboa. Amém? Amém, amado? E voltando à palavra de Deus, Jesus manda de 2 em 2. Agora eu já sei que a dona Celeste está preocupada com as malas. Eu quero dizer para ela que eu vi lá, é 50 quilos só. Por favor. É só 50 quilos. Viu? Já estava olhando lá na passagem. Veja bem, embora temos que preocupar em levar a Bíblia, levar todo o material para que estabeleça a igreja naquele lugar, lá em Portugal, né? Mas é só 50 quilos, viu? Eu estou avisando para todo mundo aí que eu gostaria. O dia que eu fui no aeroporto buscar uma pessoa, ela saiu de lá com uma malinha desse tamanho assim, eu falei, Jesus, mas quando é que isso vai acontecer na minha vida? Amém, amados? Mas veja bem, Jesus ele chama então os 12, tira a preocupação, não leve nada pelo caminho a não ser bordão. E olha bem, não leve pão, olha bem, nem comida. Jesus estava preocupado, porque nós temos um sentimento seguinte,
Eu lembro do meu sogro, quando nós falávamos em fazer viagem, quando criança que fazíamos viagem, aquelas viagens demoradas, viagem de trem, além da preocupação da roupa, ainda tinha a matula. O que nós íamos levar para comer durante a viagem. O brasileiro tinha uma mania de fazer frango, metendo uma farofa no meio de uma coisa para levar, para não passar fome. Porque as coisas eram difíceis naquele tempo. Mas veja bem, Jesus já sabia dessas coisas, porque aqui ele estava ensinando, ó, vocês não vão levar pão. Vocês não vão levar nem saco de viagem, nem dinheiro em seu cinto. Calça e sandália, mas não leve túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fique ali até partirem. O que acontece? Todo o plano para estabelecer a obra de Deus, ela já está no próprio coração de Deus. Cabe a cada um de nós, aqueles que são chamados, aqueles que verdadeiramente são escolhidos, amado, a obedecer, tomar coragem e fazer. Você já cansou de me ouvir dizer aqui que aonde Deus me mandar eu vou. Para mim, não quero saber se tem guerra, se tem doença, se tem epidemia, se tem isto. Sabe por quê, amado? Aquele que envia é fiel para suportar, para manter em qualquer situação um dos seus servos, que é por ele enviado. Nós, quando fui para Angola, me falaram tanto de Angola, eu voltei de lá com uma outra visão. Uma outra visão, porque eu pude entender que ali existe um povo que verdadeiramente ama a Deus, independente da sua situação política, independente da sua situação financeira, independente de qualquer situação, amam a Deus. E aonde você encontra pessoas que amam a Deus, você sempre será bem recebido. Amém? E agora veja bem, então a preocupação de Jesus é não levar nada. Se Deus quiser, eu vou levar uma malinha pequena, né? Por que Jesus estava falando isto? Sempre que entrar numa casa, fique ali até partirem. Porque Jesus já estava providenciando o local. Quando Jesus mandar você precisa entender, ele já tem um local para você ficar. Ainda que você nem saiba, mas ele já providenciou. Porque ele cuida de todos os detalhes. No Evangelho de João, certa vez, Jesus mandou os seus discípulos, eles foram, eles voltaram, e Jesus pegou e perguntou para eles, olha, porventura, vocês indo, expulsando o demônio, curando os enfermos, sem levar dinheiro, sem levar pão, sem levar roupa, sem levar 2 pares de sapato. Aí Jesus faz uma pergunta, porventura, lhes faltou alguma coisa? Você sabe qual foi a resposta que os discípulos deram para Jesus? Eles disseram, nada. Amados, aquele que anda guiado por Deus, aquele que verdadeiramente é um discípulo de Deus, é um discípulo do Senhor, não é apenas um adepto da religião, mas sim um discípulo do Senhor. Ele vai passar por lutas, ele vai passar por tempestades, ele vai passar por provação, mas Deus sempre dará a ele a válvula de escape, para que ele saia em segurança. Porque a preocupação do bem-estar para um servo, para uma serva, para um missionário, para um obreiro, para um verdadeiro homem, para uma verdadeira mulher de Deus, ela não está numa denominação, ela não está nos homens, mas ela está sim no nosso Deus, que criou os céus, que formou a terra e que tem enviado, nos chamado, nos comissionado para ir. Eu já disse que missões só tem 2 formas de fazer. Ou você vai, ou você contribui. Olha bem que coisa boa. Tem muita gente que não gosta de ir. Ah, mas o que a gente vai... A primeira coisa quando fala em missões, o que se come lá?
O pastor de Angola, que esteve comigo durante um mês lá no Brasil, ele chegou lá comendo mandioca crua, que é assim que eles comem, mandioca crua. Saiu de lá comendo mandioca frita. Chegou lá comendo fungo. Saiu comendo arroz, feijão, macarronada, pizza. E querendo saber como que faz, que quando chegasse em Angola ele queria fazer também. Porque Deus, amado, Ele providencia todas as coisas para os seus. Eu quero dizer para você, não tem ninguém mais preocupado com a sua vida do que o próprio Deus. Não tem ninguém mais preocupado em te dar saúde do que o próprio Deus. Não tem ninguém mais preocupado em te dar alegria do que o próprio Deus. Não tem ninguém mais preocupado de fazer você feliz do que o próprio Deus. Não tem ninguém mais preocupado de te manter em qualquer situação, na chuva, no vento, no frio, na tempestade, na bonança, na fartura. Não importa onde, na escassez, não importa como, não tem ninguém mais preocupado de manter você do que o próprio Deus. E você precisa acreditar nisso. Às vezes, quando nós ficamos enfermos, ficamos meio abatidos. Hoje eu acordei com dor de garganta e fiquei lá. A enfermidade, ela nos abate. Não abate? Você fica preocupado, mas será que eu tenho isso? E quando o médico começa a pedir exames, então? Será que eu estou com isso? Será que eu estou... Você já imagina coisa que você nem sabe se você tem. Mas você já começa a imaginar que você vai ter. Ao invés de acreditar, olha, não importa o que eu tenho, a minha vida está nas mãos do meu Deus. Quanto tem a sua vida na mão de Deus aqui? Levante a mão. Se a tua vida está nas mãos do teu Deus, então não preocupe com o que você encontre pelo caminho, não preocupe com a sua jornada, não preocupe com o que você vai enfrentar, preocupe simplesmente em acreditar em Deus e fazer a vontade de Deus. Ser um discípulo. A Bíblia diz que tudo aquilo que for posto em nossas mãos, devemos fazer. E fazer como? Com alegria, com gozo. E hoje, amado, por outro lado, o diabo tem colocado uma série de enfermidades, uma série de lutas, uma série de preocupação. E todas essas preocupações, lutas e enfermidades, elas tendem a nos levar para longe de Deus. Por quê? A primeira pergunta que nós fazemos: se eu amo a Deus, se eu sirvo a Deus, se eu sou fiel a Deus, por que estou passando isso? Nós esquecemos que a própria palavra de Deus diz que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Em outra palavra, a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. A enfermidade, ela alcança o justo da mesma forma que alcança o injusto. Mas o que nós precisamos aprender, dar glórias ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu louvo a Deus, amado, e essa semana tenho estado orando, tenho estado meditando, ainda que fazendo algumas coisas lá em casa. Tive que fazer uma reforma meio urgente lá. Eu louvo a Deus, porque esta viagem para Portugal é resposta de oração de muitos anos que nós já fizemos dentro deste lugar. E o interessante, vocês lembram que eu fui numa oração e que uma mulher, fiquei lá sentadinha, a mulher falou: olha, o Senhor vai te mandar num lugar, vai te levar num lugar que você nunca foi. E lá você vai fazer a obra dele. Eu confesso a você que eu não imaginava Portugal. Na minha mente não passou Portugal. Na minha mente tinha outros planos, mas falar, mas lá eu já fui, aqui também eu já fui, lá também já fui. Centro-América já fui. Igual ontem tive conversando com um grupo de hispano, Guatemala já fui, Honduras já fui, Nicarágua já fui, Angola já fui. E agora Deus confirma. Portugal. Agora, o que vai passar lá? Não sei. O problema não é meu, o problema é de Deus. O que você vai viver lá? Não sei.
Só sei que eu vou chegar lá e vou pregar. Só sei que eu vou chegar lá e vou orar. Vai ter pessoas para me orar. Só sei que eu vou chegar lá, vão ter pessoas para me ouvir. Que seja 1, que seja 2, que seja 3, que seja 10, que sejam 1000. Não sei. Mas eu vou. Quando eu fui para Angola, eu também não sabia o que iria acontecer. Eu fui com um plano, chegou lá, Deus falou nitidamente: o que você veio fazer aqui é isto. Mude o seu plano. Sabe por quê, amado? Às vezes, nós fazemos plano no nosso coração. É assim que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que a resposta vem do Senhor. Amém? Eu sei que a Celeste está aí com o coração na mão, mas ela vai, né? Amém? Agora não tem jeito, agora já está comprada a passagem. Agora, a ordem de Deus, sempre que você estiver naquele lugar, permaneça. Não fique preocupado de andar. Sabe uma outra coisa que às vezes acontece na nossa vida, aonde nos faz, amado, não vencemos na nossa caminhada com Deus? É que mudamos facilmente a nossa forma de pensar. Hoje nós fazemos um plano, Deus diz assim, olha, você vai fazer isto. Só que nós temos algo. Nós não gostamos de permanecer no sofrimento por muitos anos. Quem gosta de sofrer por muitos anos? E quando nós estamos sofrendo, começamos a pular. E às vezes nós pulamos justamente na hora que a bênção iria chegar aonde estávamos. Aí Deus vai ter que começar o processo novamente. Deus vai ter que começar o processo novamente. E quando nós estamos recebendo, nós pulamos de novo, porque achamos que estamos demorando, que Deus está demorando muito. Está demais, eu já estou cansado. Quantas vezes você já falou com Deus, Deus, eu já estou cansado de esperar. Quantas vezes você já disse isso? Senhor, eu já nem sei mais. Quantas vezes você já disse, eu nem sei se Deus existe mais? Justamente pelo fato, amado, de que Deus, quando Ele te colocou naquele lugar, você tem que ficar até o momento que Ele ordenar que você se mova dali. E é isso que a palavra de Deus está dizendo: quando você chegar numa casa, você fique ali até o dia que sair dela. Ou, em outra palavra, até o dia que o meu Espírito ordenar que você deva mover daquele lugar. Porque aquele que faz a obra de Deus, amado, a primeira coisa que ele precisa entender, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não faz, o discípulo não faz a sua vontade. O adepto de uma religião, ele ainda que ele obedeça à religião, mas ele tem as suas vontades. E um discípulo não, ele faz dentro da igreja, fora da igreja, tudo aquilo que é vontade de Deus, e não a vontade dele. Foi o que Paulo disse, já não sou eu quem vivo. O que ele disse? Cristo é quem vive em mim. O que Paulo estava querendo dizer? Olha, a minha vontade, o meu desejo, o meu gosto, isso já não importa mais. O que importa para mim agora é aquilo que Deus quer para a minha vida. Em outras palavras, ele estava dizendo, por pior que sejam as coisas com Deus, é melhor do que as coisas sem Deus. Por pior que você esteja vivendo segundo a tua consciência, com Deus, é melhor do que estar vivendo as coisas felizes, aparentemente, sem Deus. Porque eu quero dizer uma coisa, o mundo ele pode nos oferecer várias opções, mas um caminho só mostra e só tem quem tem Jesus. O caminho para o céu só tem quem tem Jesus. Que o próprio Senhor Jesus disse, eu sou. Ele não disse fulano, nem ciclano, nem bertano. Ele disse, eu sou o caminho que leva ao Pai. Eu sou o caminho que leva aos céus. Eu sou o caminho que leva a Deus. Eu sou o caminho da tua salvação. E é isto que nós, como igreja, precisamos pregar. Este Jesus, amado, que toma os seus discípulos. A igreja precisa voltar
As igrejas precisam voltar. O mundo está sofrendo porque a igreja está dormindo. Queira você ficar chateado ou não, a realidade é esta: as igrejas estão dormindo. Preocupamos em apenas fazer um grupo, em construir. Sou contra a igreja construir templos maravilhosos, mas, amado, e as almas que estão morrendo? Ezequiel diz que nós devemos pregar, porque se um ímpio morrer sem que nós viemos pregar para ele, nós pagaremos pelo sangue dele. Mas se nós pregarmos e eles não se arrepender, eles darão conta da sua vida, e o sangue deles não cai sobre a nossa vida. Olha, amado, esse é o versículo mais sério para aqueles que gostam e querem fazer missões, aqueles que entendem que o evangelho tem que ser levado. É por isso que eu sempre desafio a igreja. Amado, eu sei que você está falando aí, mas eu não tenho chamado para ir. Me ajude aí que eu vou. Eu vou por você. Mas é preciso que Deus levante os outros, porque o meu cabelo já está branco. Se eu fosse mulher, ficava loiro, mas como eu sou homem, não fico loiro. Fico de cabelo branco mesmo. Não é verdade? Então, amado, a nossa igreja precisa entender. E eu tenho visto Deus abrir o leque. Segunda-feira, que eu devo chegar em Portugal, né? Sair daqui, eu acho que é 8 horas da noite, o voo. 8 horas, lá são 6 horas para frente, é isso? Quer dizer, já é madrugada lá. Quando eu chegar lá, já é de manhã cedo. Já é segunda-feira. Segunda-feira eu vou fazer em Portugal o mesmo que eu fiz em Angola. Quando eu botei o pé, falei: Senhor, eu tomo essa terra por possessão, porque a tua palavra diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés, tu me dá por possessão. E quando eu faço isso, amado, não é só eu que estou vencendo, não, você também está. A igreja está vencendo. A nossa igreja, pequena, humilde, com pensamentos de louco aí, né? Já pensou uma igreja pequena dessa pensar em pregar o evangelho no mundo inteiro? Mas eu quero que você saiba, os grandes estão preocupados com si próprio, e nós estamos preocupados com o reino de Deus. Amém? Amém? É isto que Jesus, é isto que Deus está requerendo de nós. E continuando diz: se algum povoado não receber nem os ouvir, sacuda a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Amados, eu sei que você já deve ter pregado para tantas pessoas, e às vezes você diz assim: mas eu prego, mas ninguém quer nada. Mas o seu dever é pregar. Aceitar é outro departamento. Eu quero dizer para vocês que hoje, eu chego no Brasil, eu ouço testemunhos de pessoas que eu preguei quando me converti. Isso há 30 anos atrás, quase. Sabe o que está acontecendo? Hoje, essas pessoas estão indo para a igreja e falando assim: olha, desde aquele dia que você me disse aquela palavra, eu não tive mais sossego. Até o dia que eu aceitei Jesus. Porque nós precisamos falar, amado. Nós precisamos falar. E a Bíblia diz que se nós não falarmos, as pedras irão falar. E vai ser uma vergonha para a igreja, ouvindo pedra falar e todo mundo mudo. Vai ser uma vergonha para a igreja ver a jumenta falar e o profeta ficar mudo. Não é verdade? É triste, mas nós precisamos avançar. Agora, tem pessoas que você vai, não vão aceitar. Países que nós vamos passar, amado, não vai acontecer nada. E outras pessoas vão converter, vão ficar lá, conforme aconteceu em Guatemala. Vocês lembram quando eu estive em Guatemala, que eu falei, me levaram para um alto da montanha lá. E quando eu cheguei no meio de um caminho lá, olhava para um lado, pedra para um lado, pedra para o outro, não tinha ninguém, tinha 2 casas na beira do caminho. E as pessoas que estavam comigo diziam assim: aqui mora muita gente. Eu olhava para um monte e falei: mas aonde? Aonde moram gente aqui?
E eu lembro que aí veio um rapaz, um ex-guerrilheiro, porque quando eu estive em Guatemala, fazia uma semana que entraram no processo de paz, a guerrilha fez a paz lá com o governo, e eu fui justamente no lugar onde estavam muitos dos guerrilheiros. E eu, com o intérprete, comecei a falar, e veio alguém que falava o quiché, que era a língua daquele lugar, e comecei a falar, e aquele intérprete traduzindo para uma pessoa. Quando eu olhei, tinha mais de 80 ao redor da gente. E as pessoas chorando e aceitando a Jesus. O que nós tivemos que fazer? Procurar um pastor lá de perto e entregar aquele povo para ele. Porque isso é obra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que abrir a nossa boca. A Bíblia diz que nós temos que falar. Mas se ninguém aceitar, saia, amado, bata o pó do seu sapato. O que quer dizer? Com uma atitude: Senhor, eu vim e anunciei. Mas se eles não deram crédito, o sangue deles já não cai mais sobre a minha vida. Porque isso é uma responsabilidade minha e sua. Amém? E encerrando, eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. A ordem de pregar, amado, não é simplesmente um pedido de favor. A ordem da igreja anunciar o evangelho para os 4 cantos do mundo não é Jesus falando assim: ó, por favor, se for da sua vontade, se for do seu interesse, se por acaso você sentir movido no teu coração. Jesus, ele não diz isso, ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. De todas. Em Atos 1:8 diz assim: semeeis testemunhas. Olha bem, até os confins da terra. Quantos aqui estariam dispostos a fazer alguma coisa por missões? Quantos aqui estariam dispostos, pelo menos de orar, amado? Foi o que o Senhor Jesus disse assim: orai para o Senhor da seara para que envie obreiros. Pelo menos isso nós precisamos fazer. E eu já disse a você que eu não estou preocupado com grandes centros. Eu estou preocupado aonde não tem evangelho. Eu estou preocupado aonde tem almas que precisam do amor de Jesus na vida deles. Pessoas que estão sendo conduzidas ao inferno, amados, sem ter a oportunidade de ouvir alguém falar: Jesus te ama. E nós precisamos fazer isto, aonde quer que nós estejamos.